Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz? Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor, onde eu tenho sempre a oportunidade de estar liberando uma palavra para o teu coração. Você já conhece muito bem, sabe que todas as quartas-feiras às 2 horas da tarde eu entro ao vivo pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana com 2 N's, e também pelo meu Instagram, para estar liberando uma palavra para sua alma. Eu sei que teu coração já estava aí aquecido, já tem gente que fica na expectativa de receber uma palavra nesse momento. E você que está me assistindo agora do YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha com alguém que você ama, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, verso de número 22 em diante. Jesus ensina sobre a entrada do reino e percorria as cidades e as aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. E disse-lhe o Senhor: são poucos que se salvam? E o Senhor respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado as nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Preste atenção o que Jesus está dizendo. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Isso aqui é de grande importância para a sua salvação. Porque ali haverá choro, ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão no oriente, do ocidente, do norte, do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. O texto que eu acabei de ler está lá em Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 22, que contraria a mentalidade de muita gente nessa geração, que prega um tipo de evangelho contrário àquilo que o próprio Jesus estabeleceu. Eu estou lendo as palavras de Jesus, e nas palavras de Jesus ele vai expressar agora sobre salvação. Aí Jesus vai falar a porta que salva, ele vai falar como se salva, e vai falar também aqueles que se perdem tentando se salvar. Então esse texto aqui, Jesus deixa muito claro para nós que a salvação está incluída dentro de uma condição e de uma luta diária para você conquistar a vida eterna. Meu irmão, você pode ser calvinista, você pode ser da filosofia de outros teólogos, você pode concordar o que for. Eu quero ver você discordar de Jesus, que traz para nós de maneira clara que a porta que leva ao céu é estreita, a ponto de eu precisar porfiar por essa porta. A palavra porfiar está ligado no sentido de lutar, de brigar para ser salvo. Ele diz mais que alguns vão tentar se salvar. Isso é palavra de Jesus. Alguns vão tentar e não vão conseguir. Só que o próprio Jesus ele explica o motivo pelo qual essas pessoas não serão salvas. É isso que esse mundo quer fazer com você. É isso que essa geração quer fazer com você. Ela quer tirar a essência da verdade da sua mente. Ela quer tirar a palavra que transforma da sua mente. Para quê? Para que você viva uma vida de iniquidade a ponto de você não entender o que é o evangelho. E você caminhar achando que está indo para ser salvo, quando na verdade o caminho que você está sendo guiado é um caminho que te leva ao inferno.
Você vai perceber que não são todos, mas muitos pregadores, os grandes pastores dessa geração, os grandes profetas que se dizem profetas dessa geração, estão pregando um evangelho na terra, estão pregando um evangelho que conforta, estão pregando um evangelho que traz esperança somente na terra. Eu não estou dizendo que o evangelho não dá esperança, eu não estou dizendo que o evangelho não conforta, eu não estou dizendo que o evangelho, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que eles estão tirando a essência da verdade que há no evangelho, e a verdade é essa, que se eu não luto para passar pela porta que é estreita, pelo caminho que é estreito, eu não vou me salvar. Então não adianta ter casa, carro, dinheiro, não adianta ter saúde, não adianta ter bem-estar, não adianta brigar por um monte de coisa se eu não entendi ainda que o mais importante de tudo é a salvação. E Jesus deixa claro para nós aqui, esse texto aqui ele é um texto muito pequeno, mas ele possui algumas lições profundas. Jesus vai falar sobre o inferno aqui. É importante você entender isso aqui, porque Jesus, uma das doutrinas que Jesus mais resolveu pregar foi sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno na Bíblia. Para quê? Para mostrar para nós dos evangelhos a existência dele e que eu não posso querer ir para lá. E eu tenho que lutar para não ir para lá. E quem deixa isso garantido é Jesus. Vamos ler de novo no texto? Olha quando alguém pergunta para Jesus, ó, e disse-lhe um quem? Alguém na multidão: Senhor, são poucos os que vão se salvar? Aí Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus está dizendo o seguinte: vai ser salvo quem passa pela porta estreita. Primeira coisa que Jesus deixa para nós claro é que há uma esperança. Nem todos vão para o inferno. Há uma esperança. Ele vem para isso, para me dar esperança. Ele vem para isso, para me levar à eternidade. Ele vem para isso, para me dar o direito à salvação. Porque se Jesus não viesse, todos seriam condenados. Nós somos filhos adotados. Nós somos, na teologia, chamados como filhos por adoção. Você sabe que existem 3 tipos de filhos na teologia, né? Segundo a Bíblia, os filhos por criação, os filhos por eleição e os filhos por adoção. Os filhos por criação, Adão e Eva, que Deus criou. Os filhos por eleição, os filhos que Deus elegeu. Quem? Israel. O Senhor elegeu o povo de Israel. E os filhos por adoção. Por quê? Porque a Bíblia diz que Israel rejeitou a promessa. E como rejeitou a promessa, nós fomos alcançados. Então, há uma esperança de salvação para nós. Há uma esperança de eternidade para nós. Jesus veio para isso, para me dar essa esperança, para me dar essa convicção que eu posso chegar ao céu, que o céu é para aquele que acredita em Jesus como seu Senhor, o que confessa como seu Senhor, que enxerga como seu Deus. É possível eu alcançar o céu, mas eu tenho que entender que existe também a existência do inferno. Existe também o inferno. E eu não devo querer ir para lá. É por isso que Jesus deixa claro, olha o que Jesus fala: haverá ranger de dentes. Ranger de dentes, sofrimento. Sabe? Haverá dor. Então, Jesus faz questão de caracterizar o sofrimento de quem vai para o inferno, para mostrar para nós que estamos em vida que não devemos ir para lá, que não devemos escolher ir para lá, que não devemos anseiar em viver o momento nessa terra, os desejos dessa terra, mas caminhar pelos valores que Cristo deixou para nós para alcançar o céu. Aí alguém vai dizer: mas ninguém vai ser salvo, são poucos salvos. Aí Jesus responde: porfiai por entrar pela porta estreita. Veja, olha a expressão, o verbo que Jesus usa: porfiai, para entrar pela porta estreita. Gente, Jesus está sendo claro aqui o quê? Que a porta não é larga. A porta não é larga. A porta é estreita. Então esse negócio do cara que vai para o céu, compactuando com muita coisa que a gente está vendo na Babilônia, compactuando com os valores do Egito, compactuando com o sistema babilônico, compactuando com Roma. A gente está vendo que isso é claro aqui, que a porta que leva à salvação é estreita. Porfiai para passar por ela. O acesso a ela é com dificuldades.
Aí alguém vai dizer, não, Jesus veio, levou os pecados e nos deu a oportunidade de vida eterna. Sim, ele levou os pecados e nos deu o direito de salvação, mas eu devo escolher passar pela porta estreita. Estreita é o caminho que vai me levar ao céu. Então Cristo deixa claro para nós que o acesso a essa porta estreita é com dificuldades. Não é uma porta larga, não é uma porta com facilidades, como muita gente está apresentando. Você vai chegar, você vai entrar, e muita gente está apresentando um evangelho com facilidade a ponto da pessoa se sentir atraída para querer vir para o evangelho, sabe? Jesus, no tempo dele, nunca mudou o discurso para atrair pessoas. Jesus nunca adaptou o evangelho para querer trazer as pessoas. Jesus deixou claro que a porta que leva à salvação é estreita. E ele começou confrontando os seus próprios discípulos, quando alguns falaram até sobre enterrar os seus pais. Aí Jesus falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. A porta é estreita, vai ter acesso com dificuldade. Quando Jesus fala de porta, ele fala de caminho. Se ele fala da porta estreita, é porque também existem outros tipos de portas que são largas. Não procura atalhos que te levam à porta estreita. Não entra bagagem pela porta estreita. O velho homem não vai passar pela porta estreita. Se você estiver inserido num sistema babilônico, preso na iniquidade, sem o reconhecimento de quem é Jesus e o desejo de se transformar para viver o evangelho que Cristo pregou, você não passa pela porta estreita. Você tem que passar pela porta estreita. Cuidado com os atalhos que o diabo vai tentar colocar sobre a sua vida. São atalhos que vão te levar para o inferno. Cuidado com as oportunidades que vêm de maneira fácil. Cuidado com os caminhos que são fáceis, sabe? Cuidado das coisas fáceis que chegam na sua mão, porque o evangelho é um evangelho de porta estreita. Os atalhos não vêm de Deus. O caminho que te leva ao céu é o caminho que vai te fazer percorrer por uma porta estreita. Se você tem a necessidade de procurar um atalho para chegar no caminho, você vai para o inferno. Não há atalho com as coisas de Deus. Não procure aquilo que é fácil, não procure aquilo que você vê que dá certo, não procure aquilo que você acha que é legal. Vai no caminho que Jesus já determinou. A palavra está aqui. É só você ler o caminho. É só você procurar entender que a porta, essa é estreita. É por isso que eu fico preocupado quando as pessoas apresentam um tipo de evangelho que não existe na Bíblia. Olha, vem pra cá porque aqui está pregando um evangelho como você nunca ouviu. Vem pra cá porque aqui vai pregar uma palavra como você nunca ouviu. Meu irmão, eu nem quero ir pra lá e não quero nem chegar perto nessa igreja que está dizendo que vai pregar um evangelho que eu nunca ouvi. Por quê? Porque o evangelho é o mesmo. Eu já ouvi desse evangelho. É aquilo que eu li. Tem que bater com aquilo que está escrito aqui. Não é pregar aquilo que dá certo, é para pregar aquilo que é certo. E o que é certo é a porta estreita. Eu não quero aquilo que é novo, eu não quero aquilo que vai, que vai mudar a geração, que vai impactar a geração. Olha aí que está vindo agora, isso aí vai revolucionar o mundo, meu filho. O que veio para revolucionar o mundo já aconteceu. Jesus veio na terra, se fez homem, o próprio Deus morreu, o verbo que se fez carne, materializado em corpo, em matéria, nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, levou no seu corpo as enfermidades, levou no seu corpo as doenças, levou no seu corpo a morte, levou no seu corpo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou, nos trouxe vida, nos trouxe salvação. Então eu não quero ouvir aquilo que vai impactar essa geração. Por quê? Porque na verdade a nossa geração já foi impactada pelo evangelho de Jesus. Cristo é o maior impacto que um homem pode receber. O evangelho de Jesus é o maior impacto que um homem pode receber. Entender o evangelho é a maior dádiva que Cristo deixou para nós. Ter o discernimento do que está aqui para alcançar o céu, para alcançar a eternidade, para alcançar a salvação. E ele disse para nós: porfiai para entrar pela porta estreita. Sabe o que significa porfiar? Esse verbo aqui, ele pode trazer outros sentidos, dependendo do tipo de frase que ele é colocado.
Por exemplo, como contender, mas na verdade o sentido dele aqui é brigar, se esforçar. Jesus está dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita. Briga por ela, luta por ela. Você vai brigar para chegar lá. Você vai lutar para chegar lá. É uma luta constante para chegar lá, sabe? E a gente está vendo pessoas que estão encontrando facilidade e a gente está lutando aqui para ir para o céu. Porque algumas pessoas acham que estão no caminho do céu, mas na verdade a porta que eles escolheram é a porta larga. Não basta só você ver Jesus como Filho de Deus e dizer Ele é o caminho e você não desejar segui-lo nesse caminho. Eu vejo que Jesus é Deus, eu vejo que Ele é o caminho, eu vejo que Ele é a eternidade, mas eu não desejo passar pela porta estreita. Se eu não passo por esse caminho que é estreito, não tem salvação para a minha vida. Aí Jesus está dizendo para alguém que quer saber de salvação. Eu estou pregando Bíblia. Jesus está respondendo para alguém que quer saber de salvação. Estão perguntando para ele, são poucos que se salvam? Aí Jesus diz: porfiai para entrar pela porta estreita. Luta para entrar pela porta estreita. Briga para entrar pela porta estreita. Se esforce, sabe? Luta cada dia com o teu velho homem. Vença a tua natureza. Para quê? Para que você consiga chegar lá. Para que você alcance a eternidade. Aí ele diz mais, Jesus diz, porque eu vos digo, os que muito procurarão entrar e não poderão. Como é que as pessoas podem defender a visão que todos serão salvos, uns serão salvos, outros vão para o inferno? Óbvio, isso vai acontecer, uns serão salvos, outros vão para o inferno. Mas a ponto de dizer que não tem uma condição onde o próprio Cristo está dizendo que muitos vão lutar para tentar entrar, mas não vão conseguir. E o próprio Cristo aqui deixa claro o seguinte, ele incentiva a pessoa a lutar pela porta estreita. Luta para você chegar pela porta estreita. Luta para você passar pela porta estreita. Por quê? Porque muitos procurarão. Ou seja, tem gente que vai procurar essa porta, mas não vai entrar nela. Por que não vai entrar nessa porta? Aí, meu amigo, existe uma série de coisas que vão acontecer para fazer com que essa pessoa não passe pela porta estreita. E o próprio Jesus explica. Primeiro ele diz, muitos procurarão e não entrarão. Ou seja, simplesmente não basta querer, porque tem gente que vai procurar a porta. Tem gente que vai querer ir para o céu. Olha, eu quero o céu, eu quero ser salvo. Mas não vai conseguir entrar. Por quê? Jesus explicou no versículo anterior. Porque é preciso passar pela porta estreita. Porque às vezes o cara quer ser salvo, mas quer a porta larga. Às vezes o cara quer ser salvo e ele quer um mundão. Às vezes o cara quer ser salvo e não quer abrir mão de nada. Às vezes o cara quer ser salvo e quer viver uma vida de aparência. Aí Jesus está dizendo, tem gente até que vai procurar, mas não vai ser salvo. Porque não basta apenas querer, ter o desejo. É preciso escolher a porta estreita. Se ele quer e tem esse desejo, ele tem que escolher. Tem gente que vai passar a vida inteira dizendo, eu creio em Jesus como Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu Salvador, mas não deseja seguir Jesus. Então, há uma diferença daquele que vê Jesus como Filho de Deus e daquele que deseja seguir Jesus como Filho de Deus. Tem gente que olha para Jesus e fala, nossa, eu creio que Ele é o próprio Deus, eu creio que Ele é Jesus, mas não quer seguir os princípios que Ele estabeleceu. Não quer caminhar segundo a vida de Jesus, a filosofia de vida de Jesus. Não quer seguir os parâmetros de Cristo. Ele quer viver pela vontade dele. Aí Jesus deixa claro, tem muitos que vão procurar e não entrarão. Então não basta querer, é preciso escolher a porta estreita. Aí Jesus continua explicando para nós aqui o sentido. Ele diz, e digo-vos que não sei de onde vós sois. Não, eu vou ler anterior, porque isso aqui é muito forte. Olha o verso 25, O verso 25 diz, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começares a estar de fora, a bater... Olha o exemplo de Jesus. Quando um pai de família... Está na Bíblia, Lucas 13, 25. Quando o pai de família se levantar, cerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Eu, porém, vos disse, não sei de onde vós sois. E começareis a dizer,
Senhor, eu tenho comido, bebido na tua presença, e tu tem nos ensinado nas ruas. Ele, porém, vos digo, Jesus, porém, disse: digo-vos que não sei de onde vós és. Apartai-vos de mim, pois vós sois praticantes da iniquidade. Olha o exemplo que Jesus dá. Pai de família. Pai de família. Jesus está falando para alguém que aparentemente parece ser uma pessoa boa com suas obras. Pai de família. Jesus não está citando alguém que é imoral, alguém... Tanto que a pessoa tanto não é imoral que ela dá o exemplo. Ela diz: eu tenho comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ou seja, alguém que está perto de Jesus. É pai de família. Jesus usa esse exemplo. Por quê? Porque não basta ele ser bom, não basta ele ter boas obras, não basta ele fazer pelo outro, não basta ele amar o próximo. Você pode amar o próximo, você pode dar comida para o próximo, você pode ir para as pontes, você pode levantar de madrugada, ajudar os outros, e tudo isso é bíblico. Jesus nos ensinou a fazer pelo próximo, mas isso não te garante salvação se você não passar pela porta estreita. Então o que parece, o tempo que eu tenho vivido, é que está se pregando um evangelho de ação social. Quer dizer que é só eu fazer ação social que eu vou ser salvo. Quer dizer que é só eu pegar separar algumas compras, distribuir na rua, fazer pelo outro que eu sou salvo. É isso. Quer dizer que o evangelho se resumiu a ONG. A ação social. Eu faço pelo próximo que eu sou salvo. Você está ao contrário, cara. Você está ao contrário. Você não está entendendo o que Jesus está pregando. Você não está entendendo o que Jesus está pregando. A ação social, ajudar o próximo, faz parte do evangelho. Mas isso não é a totalidade daquilo que representa a salvação. Faz parte de quem é salvo, mas eu não faço isso para me salvar. Até porque se eu digo que eu faço pelo outro para ser salvo, eu estou invalidando a graça. E a graça é favor imerecido, é aquilo que eu recebo sem merecer. Então não tem nada que eu faça que mereça salvação. Agora, se eu fosse parar para pregar sobre graça para você entender aqui, eu vou tomar muito mais tempo. E a questão é a seguinte: é você entender o propósito que Jesus está falando sobre porta estreita. Porque a graça é o direito de salvação. A graça é o direito de salvação que Jesus deixou para nós no Calvário. Mas quem rejeita a graça vai ser condenado e vai para o inferno. E Jesus deixou claro isso. Vai para o inferno. Rejeitou a graça, vai para o inferno. E não tem obra boa, não tem ação social. Você pode ajudar um mendigo. Você rejeitou a graça, tu vai para o inferno, amigo. Existem pessoas, inclusive, que são até de outras religiões, que fazem muito mais obras sociais do que nós. E não é isso que vai distinguir a salvação delas. Espíritas, católicos, umbandistas, budistas, gente de outras religiões, que fazem uma obra social fantástica, só que não são as obras que a salvam. Então, eu não sou salvo por causa das obras, é por eu ser salvo que eu pratico as boas obras. Agora, a questão é que Jesus está deixando para nós que o que vai me levar à salvação é a porta estreita. E o exemplo que ele dá é do cara que segue ele, que anda com ele. Ele usa até o exemplo de pai de família. Pai de família, alguém que parece ter uma boa referência, mas não vai ser salvo. Jesus disse: aparta-te de mim. Por quê? Porque vós todos que praticais a iniquidade. Agora, ouve isso aqui. Ouve isso aqui, ouve isso aqui. Se você não entendeu nada que eu preguei até agora, pega só isso aqui. Só iniquidade. Porque isso aqui é a expressão-chave que representa tudo que Jesus quer falar no texto. Por que o pai de família não vai ser salvo? Por que muitos vão procurar e não vão ser salvos? Jesus explica no verso de número 27. Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai iniquidade. Veja bem, Jesus está se referindo aqui a um grupo que anda com ele, que ouve seus ensinamentos, que come e bebe na presença de Jesus. Está no texto, verso 26. Então é alguém que faz parte daquele relacionamento com Jesus, mas não vai se salvar. Por que não se salva? Aí Jesus explica: porque pratica a iniquidade.
E é contra isso que eu tenho pregado, é contra isso que eu tenho passado, às vezes a maior parte do meu tempo estudando, pregando, para incentivar essa geração a romper a iniquidade. Eu ouvi o doutor Rodrigo Silva, guarda isso, que é um pastor, um doutor da Adventista, um homem muito sábio, muito inteligente, com certeza vocês conhecem, arqueólogo também, tem várias formações. Ele citou uma frase interessante. Ele fala assim, que a pessoa não será condenada porque peca. A pessoa será condenada porque rejeitou a graça. É muito interessante essa expressão e ao mesmo tempo ela é profunda na reflexão. Ela não é condenada porque peca, ela é condenada porque rejeitou a graça. Você vai entender onde eu quero chegar. Porque quando eu falo de pecado, todos nós pecamos, meu amigo. Nós pecamos conscientemente e inconscientemente. E se as minhas falhas me condenam, se os meus erros inconscientes me condenam, ou conscientes, porque eu também peco todos os dias, eu vou para o inferno. Por quê? Porque dentro de mim habita uma natureza adâmica, mortal, corruptível, que eu tento todo dia lutar contra ela, e eu acabo dizendo o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Então, é interessante a frase, porque a pessoa não é condenada porque... ela não é condenada por causa do seu pecado, ela é condenada porque rejeitou a graça. Então vamos lá. O que é graça? Favor imerecido. O que é graça? É o direito que eu recebi no Calvário de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Qualquer um que vem nessa terra, que nega Jesus como filho de Deus, que nega Jesus como seu Senhor, ele é criatura e não filho de Deus. Porque aquele que reconhece o Filho, aquele que se converte à fé, aquele que se entrega a Cristo, aquele que confessa Jesus como Filho de Deus, esses recebem o direito de ser chamado de filho. Mas quem nega o Filho, nega o Pai. E aqueles que negam o próprio Cristo não são chamados como filhos, são chamados como criatura. Então, para ser salvo, eu tenho que aceitar a graça. Entender o que é graça. Segundo, a partir do momento que eu entendo que é a graça me dá o direito de salvação. Direito de salvação. Então não é isso que essa galera aí está falando, que uma vez salvo, salvo para sempre, tá tranquilo, eu posso pecar, eu posso beber, fumar maconha, cheirar. Aí alguém vai dizer, não, mas você é salvo, não vai fazer isso. Pera. E a natureza que está dentro de você? Que tem uma galera aí que está vivendo essa praticidade, que está salvo e está vivendo uma vida promíscua. Que salvação é essa? Que gera na sua vida promiscuidade, que gera na sua vida um universo totalmente contrário aos princípios que Jesus estabeleceu. Então a graça é o direito de salvação. Segundo, graça é o direito de arrependimento. De arrependimento. Por quê? Porque antigamente, amigão, na época da lei, quando o camarada pecava, era morte de pedrada. A morte era de pedrada. Dependendo do tipo de pecado, a morte era de pedrada. Ou então teria que pegar um animal, separar para sacrifício, levar para o templo, para através do sangue do animal passar por um processo de purificação. Cristo não. Quando ele morreu pelos meus pecados, o sangue dele me lavou. Glória a Deus. O sangue dele me remiu, me restaurou, me limpou. Então, a graça me deu isso, me deu acesso ao perdão, ao arrependimento, que eu tenho que ter isso constantemente. Pastor, por que você falou de graça? Porque Jesus está falando de iniquidade. Vós todos que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo que aquele que pratica a iniquidade será condenado. O que é iniquidade? A iniquidade é você não reconhecer as suas falhas, não reconhecer seus pecados, não reconhecer as suas fraquezas, não desejar passar por uma mudança, cauterizar a tua mente com o sistema desse mundo, viver na prática do pecado sem o desejo de mudança de vida. Então o que leva para o inferno não são literalmente os erros. O que leva para o inferno é a prática dos erros sem arrependimento.
Porque a graça serve para isso, para através do arrependimento alcançar a salvação. Então quem rejeita a graça, rejeita a salvação. Por quê? Porque se eu rejeito a graça, é porque eu não estou arrependido daquilo que eu faço. E se eu não estou arrependido, eu não posso ser salvo. Entendeu? Aí Jesus deixa para nós aqui escrito o seguinte, que tem gente que está envolvido com ele, está comendo na presença dele, está pregando na presença dele, está falando tanta coisa e está longe dele. Não está vivendo uma vida de essência com ele. Gente que está com ele, caminha com ele, ouve as palavras dele, mas não pratica. Era o que os fariseus faziam. Os fariseus, muitas das vezes você vai ver os fariseus na multidão, ouvindo Jesus, falando com Jesus, oravam em praças públicas, demonstravam a fé na frente das pessoas, mas eram sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Tem uma ótima aparência, mas tem uma péssima essência. São vazios por dentro, não tem nada por dentro. Por isso que eu digo que a filosofia do Evangelho não é aquilo que eu mostro por fora, é aquilo que está resplandecendo aqui dentro. A maior transformação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, se eu prego, rodo, profetizo, canto, toco, faço um monte de coisa em cima do púlpito e dentro da minha casa eu não tenho uma vida com Deus, eu não tenho um relacionamento com Deus, do que adianta? Não tem céu para mim. Porque não é a pregação, não é a profecia, não é o entendimento, não é o conhecimento. E tem gente que acha que conhecimento salva. Você pode conhecer tudo isso aqui, ó. Você pode ler todas as... Você conhecer teologia do início ao fim, meu filho. O diabo conhece mais Bíblia que você. Ele vai ser condenado. Que ele disse para Jesus em Mateus capítulo 4. Está escrito que se te lançares daqui... O diabo conhece Bíblia. Não é o seu conhecimento que te salva. Estou vendo as pessoas que têm tanto conhecimento, mas estão perdendo a pureza do Evangelho. O objetivo do Evangelho. Você não precisa saber muito. É só praticar aquilo que conhece. Você pode não conhecer toda a Bíblia, mas pelo menos você deve conhecer aquilo que Jesus determinou. Aquilo que deixou para nós. Aquilo que Jesus deixou para nós. De repente você não entende tanto de escatologia, não sabe como vai ser, quais são todos os sinais que vão anteceder a volta de Jesus. Não, já que você não conhece tanto, meu irmão, se prende a isso aqui. Por quê? Porque a qualquer momento ele vem. Ele deixou claro para nós aqui que haverá ranger de dentes no inferno. As pessoas serão condenadas pelas suas práticas de vida. Por quê? Por causa das suas iniquidades. Então, pega essa palavra. A porta ainda é estreita. Eu recebo a graça e eu me arrependo mediante o direito que ela me dá para ser salvo, para caminhar com Cristo e para viver uma vida de salvação. Deus não quer que você vá para o inferno. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Você vê, essa é a vontade de Deus, mas nem todos são salvos. E nem todos serão salvos. Por que nem todos serão salvos? Porque muitos vão rejeitar a porta estreita, muitos vão rejeitar a graça, muitos vão rejeitar os princípios que Jesus estabeleceu, porque querem continuar vivendo na iniquidade. Então, exerça essa oportunidade que Jesus deixou sobre você, de viver a graça, de confessá-lo como seu único Senhor. Aceite o céu na sua vida, viva o céu, rejeite o inferno, porque Jesus está deixando claro aqui que vai ter o inferno, a existência do inferno, para que você saiba que ele existe, que vai ter sofrimento lá, para você não querer ir para lá e para você receber aquilo que Jesus já fez, que é de graça, a graça. O caminho que te leva à salvação sempre vai ser a porta estreita.